Após problemas técnicos, eu volto ao meu ponto original. Desculpe a brutalidade, mas o que eu queria dizer sobre a Femme Fatale é que eu vejo como muitas pessoas querem uma mulher forte, querem uma mulher independente, sabe? Adoram usar essas palavras. Não acho ruim o papel. Aí por algum motivo, as pessoas não gostam de voltar nesse tropo, sabe? Você não vê mais as pessoas gostando de fazer Femme Fatales, que pra mim é realmente o ápice da mulher forte, independente, sabe? Uma mulher totalmente no controle de si mesma, que mesmo não sendo a mais forte, é inteligente pra compensar isso, sabe utilizar os seus dons, os seus talentos, a sua capacidade inata, sabe? Mas por algum motivo, ao invés das pessoas verem o quanto a mulher é incrível por saber manipular, por saber até mesmo se comunicar bastante, porque muitas dessas mulheres sabiam como desenrolar com as pessoas, sabe? Você vê a Era Venenosa, você vê mesmo a Mulher Gato, sabe? Essas aí eram mulheres completamente superiores, digamos assim. Elas estavam total controle da própria sexualidade, né? O próprio controle da situação, porque sabia que elas eram inteligentes, elas tiveram que aprender a lidar com as coisas, sabe? Mas por algum motivo, hoje em dia, tem uma espécie de preconceito com esse troco. Como se fosse algo sexista, mas não, é exatamente tipo o epitome do que a mulher ideal seria. Da mesma forma que o cara de ação, né, como o Rambo, como o Arnold Schwarzenegger em qualquer filme dele, seria o homem ideal, sabe? O homem forte, o homem capaz. A mulher seria bonita, seria inteligente, saberia usar a beleza dela com arma, sabe? Ela faria os homens caírem aos pés dela, sabe? É tipo um ser de outro mundo, sabe? Uma figura que você perde, que faz perder a noção, sabe? Muitas cenas das mulheres entrando em lugares que não deviam, elas usam os dotes, elas usam a beleza pra, tipo, distrair os guardas, aí desmaiam eles, sabe? Você via que tinha uma capacidade de inteligência, sabe? Um uso bastante da inteligência. E aí, o que eu queria dizer é que, tipo, é como se as pessoas querem a mulher forte, mas não querem, tipo, o original, sabe? O que realmente seria uma mulher forte. E aí acabam usando essa mal caracterização que as pessoas inventam pra diminuir. Tipo, não, você não gostou, você é um preconceituoso, você é um ista. Você pode imaginar um monte de completações pra esse ista, sabe? Você pode. Mas as pessoas meio que não entendem que, tipo, a gente não tem nada contra mulheres fortes. Muita gente, muitos homens como eu, gostam muito de mulher, cara. A gente não consegue viver sem mulher, cara. Mas aí eles tipo, tentam mudar esse caminho. Não, o meu problema não é mulher, o problema é como você está fazendo isso. Que é o que eu prego. Uma boa execução é sempre mais importante, mais do que a própria ideia. Então, você, você vê como essas personagens femininas são usadas para dividir o público, sabe? Acabam sendo menos sobre criar uma boa representação feminina para próximas gerações e mais de uma briga boba, sabe? Era, era até mesmo desenhos antigos tentavam avisar isso, com o próprio desenho da Menina Superpoderosa, que tem todo um episódio focado em criticar o feminismo, né? Isso aí não aconteceria de novo hoje em dia, sabe? Até fiquei feliz de lembrar disso, sabe? Enquanto, tipo, uma vilã feminista, né, vai te dizer, nós temos que nos unir contra os homens, nós fazemos tudo, os homens não fazem nada. Mas aí, como você vai ver, é tudo morota, é tudo ladainha, pra personagem conseguir, tipo, te enganar, sabe? Eu acho que é o que acontece muito com as feministas, sabe? Elas dizem para outras mulheres o que as mulheres têm que ser, mas, tipo, você meio que. Tipo, você tenta ver alguma lógica, sabe? Tipo, eu olhando pelo ponto de vista masculino, eu vejo que, tipo, você tenta ver alguma lógica, você vê, não, você só tá pregando ovo, você tá, tipo, querendo tirar vantagem, sabe? Como muitos desses caras que se dizem defensores dos direitos, etc., acabam muitas vezes tentando tirar vantagem, né? Sabe?
Você fica, tipo, pensando, sabe? Tipo, pô, mas. Pô, mulheres no. Você mesmo olhando de fora, sabe? Independente de ser homem ou mulher, principalmente, né? Pô, mais mulheres têm papéis de destaque não é ruim, sabe? Eu não, ninguém. Sabe? Eu não acredito muito nisso, mas. Não, é legal. Deixa eu explicar. Momento da expressão global. Para não. Eu não eu particularmente, sabe? A minha visão, eu não acredito que nenhum povo nenhum grupo é mais importante que o outro, sabe? Eu acredito mais numa coisa de você representar o grupo, ou deixar de representar, não importa, porque no final do dia o público pode deixar de ver a coisa. O público pode não ver a coisa. Tipo, as pessoas estão falando, nós precisamos de mais mulheres, mas pode chegar lá e as próprias mulheres não veem. Muitos desses filmes de ação com protagonista feminina, você vê que muitas vezes quem mais vai ver é os homens, porque filmes de ação são mais majoritariamente do público masculino. São vistos mais pelo público masculino. E aí acaba caindo nessa verdade, que a representatividade não importa na real. As pessoas acabam focando tudo nisso, mas tipo, não importa, porque no final do dia o público que tu quer ver pode não ver, ou pode não gostar, sabe? E, tipo, é meio que uma busca inútil, sabe? Eu acredito mais que você tem que mostrar o que você quer mostrar, e não se importa com o público, se o público precisa ver isso, sabe? Não, você apenas conta uma história, se o público se sentir representado por aquilo, bom, se não se sentir, tudo bem. Não é a minha intenção, sabe? Acaba sendo esse ponto, que as mulheres vamos dizer, as mulheres que fazem esses filmes, não tenho nada contra elas, sabe? Eu posso não concordar com como elas pensam, mas eu não tenho nada contra elas, sabe? Não quero que elas morram, não quero que elas sofram hate, sofrer ódio à lei não é legal pra ninguém, sabe? Mas aí você fica, tipo, pensando o quanto elas acabam usando toda essa pauta, todo esse negócio de personagem feminina, acabam usando pra distrair o grupo, porque você faz uma personagem feminina ruim, o povo começa a criticar, como foi o caso da Rey em Star Wars. O cara começar a criticar ela, que mandou a Mary Sue, porque realmente ela é uma personagem muito perfeita, sabe? Pô, tem a lendária cena de o Han Solo não conseguiu consertar a própria nave, mas ela consegue. Ela mal teve contato com a força, mas ela consegue usar incrivelmente fácil. Ela luta com o Kylo Ren no final do primeiro filme e, tipo, ela nem sabe usar um sabre de luz, mas consegue ganhar dele, sabe? São essas coisas. Tipo, o filme não se importa em explicar pra você como ela sabe essas coisas. Saca? Na verdade, o filme te explica que ela não deveria saber essas coisas. Tipo, ela literalmente, a Rey nunca entrou numa nave. Como ela sabe consertar uma nave? Como ela sabe? Como essa ideia se conecta, sabe? Pô, o ponto dela era justamente que ela queria sair do planeta dela, mas ela nunca conseguiu. Então, tipo, você imagina que ela nunca conseguiu entrar numa nave. Pô, essas ideias acabam conflitando, mas quando você aponta isso, aponta a consciência, até usa um termo popular, o lendário Mary Sue, e por mais que as pessoas digam que é um termo ista, aquele ista com S, na verdade é um termo que você pode usar para qualquer personagem. Tanto que tem muitas definições, mas tipo, eu prefiro a definição de um personagem que dobra a trama à sua vontade. Tipo, ele consegue fazer o que ele quiser. Independente de lógica, independente de fazer sentido, sabe? A Rey pra mim encaixa muito bem, mas tem vários personagens masculinos. Tipo, um dia, quando eu fizer aquele vídeo que eu prometi recentemente sobre personagens masculinos, eu vou tentar lembrar de falar disso, que é uma coisa importante. Tem muitos personagens que você talvez eu vou tentar conseguir uns exemplos, sabe? Tipo, é mais da minha incompetência de não saber, mas eu vou tentar conseguir uns exemplos. E acaba sendo uma simplificação, sabe? Tipo, todos esses elementos juntos encaixam, eu vou usar essa palavra para definir, sabe? E aí as pessoas que produziram um filme vão falar, não, eu sou um terrorista, não, você tem que parar de falar. Aí começaram a colocar um grupo contra o outro, sabe? Tipo, não, olha como aqueles caras reclamando são ista, são preconceituosos, sabe? Na verdade, não tinha nada a ver com isso. Só estavam criticando porque, pô, o filme que eles receberam foi de baixa qualidade, né? Porque eu imagino que a maioria, eu não coloco minha mão no fogo pra todo mundo, nunca. Mas a maioria
provavelmente só tava realmente criticando pelo filme não ter a qualidade esperada no filme de Star Wars. Star Wars é uma franquia consagrada. Você espera que esse filme tenha uma qualidade altíssima, sabe? Não é uma franquia nova, sabe? Que as pessoas não sabem, mas franquias novas geralmente não tem tanta expectativa. Então, tipo, provavelmente se a nova trilogia fosse um filme novo, né, provavelmente sofreria muito menos hate pelos defeitos. Tipo, talvez, talvez não fizesse nem metade do lucro que fez, mas provavelmente as pessoas não vão pegar tanto em pé, sabe? Com os defeitos da coisa. E aí, as pessoas acabam jogando umas contra as outras, sabe? Ao invés de reconhecer os próprios defeitos, e acabam fazendo as pessoas pegarem mais antipatia por essas personagens. Tipo, pô, eu venho aqui, sabe? Eu dou meu tempo ao filme e o filme me ofende, me clama de mim, sabe? As próprias pessoas que fazem os filmes não gostam de mim, sabe? As pessoas se sentem atacadas, se sentem ofendidas. E aí o que acaba sendo realmente só uma crítica, muitas vezes acaba levando a ódio, sabe? Tipo, as pessoas por mais que as pessoas não gostem de ouvir isso, combater ódio com ódio não vai levar a lugar nenhum, só vai criar mais ódio. Só vai, tipo, fazer ficar. Só vai te colocar num ciclo vicioso de as pessoas te odeiam, você odeia elas de volta, elas te odeiam, você odeia elas de volta, e tipo, no final do dia ninguém ganhou nada, ninguém conseguiu nada com isso. Eu tô me distraindo de novo, desculpa. Desculpa. A gente tá. Mas é isso, sabe? Aí personagens que podem ser incríveis, personagens que podem ter um potencial, eu acredito que todo personagem que se não for feito justamente pra. O personagem não for feito de maneira branda, de maneira simplista, vamos dizer assim, pra mim eu acredito que tem potencial. É muito difícil eu ver um personagem que não tem potencial. Eu acredito que muitas dessas personagens que a gente considera como falhas, em outro mundo, em outro tempo, com pessoas decentes fazendo ele, poderiam ser grandes personagens femininas que todo mundo ama, todo mundo fala, não, sabe? Voltando naquela coisa sobre o waifus, você pode saber o quanto as pessoas gostam de uma personagem feminina, pô, quantas pessoas considerariam que ela como waifu, sabe? Isso é uma coisa que acontece no Japão, mas muitas personagens femininas consegue reconhecer a qualidade delas quando as pessoas consideram elas wife. Consideram ela, tipo, pô, eu como homem, eu gostaria de ter ela como minha mulher, sabe? Tipo, eu acredito que ela tem boas características, ela é bonita, ela é inteligente, ela é carismática. Eu gostaria de ter, sabe? Por mais que as pessoas talvez vejam isso como um isto, é uma coisa que, qual perspectiva, que personagem ruim geralmente não tem isso. Nunca vai ver uma mulher tendo de rusbando um personagem ruim, cara. Um personagem homem ruim, sabe? Um personagem fraco, um personagem sem sal, um personagem que não se impõe, sabe? Pô, elas querem um homem forte, os homens querem uma mulher interessante, sabe? São coisas que colocam tudo em perspectiva. Quem tem interesse na Rey, que gostei de ter a Rey como wife, sabe? Ela quase não tem personalidade, ela é até meio jogada na história mesmo, porque ela não tem muito objetivo, né? Nem. Tipo, eles tentam dar alguma coisa pra ela no final, tipo. Pô, eles tentam fazer aquela de você não tem. Você não vende nada, você não vende ninguém, você não tem nada. Tipo, não funciona, sabe? Não funciona tão bem assim. Personagem feminina que. Essa aqui é um pouco mais divisiva. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, como eu, que é a Korra, da sequência de Avatar, a Lenda de Aang. E algumas pessoas não veem ela como tão ruim assim. Eu já sou a opinião de que não, eu vejo ela como horrível, que eu acredito que a Korra não é nem muito culpa dela, é mais culpa como ela é construída. Porque ela literalmente começa a primeira cena dela, ela falando: eu sou o Avatar, você tem que lidar com isso. Depois que ela dobra os 3 elementos fora o ar. Pô, isso é sabe, eu já ouvi muitas coisas sobre você tem que fazer a primeira aparição do personagem, causar um impacto, causar algo que destaque ele para as pessoas. Isso fez destacar a Korra para as pessoas. E destacar que ela é bem paia, na falta de uma palavra melhor. Ela é bem
Sabe? Pô, ela com, sei lá, 4 anos de idade, dobrando 3 elementos e falando exatamente, eu sou o Avatar, você tem que lidar com isso, tipo, quem tem que lidar com isso? O público, sabe? Tipo, sabe? Tipo, olhando em universo, eu não consigo nem entender o que essa frase devia significar. Só parece mesmo eles querendo dar aquela pontada no público, sabe? Porque não é uma coisa boa. Você só tá meio que instigando as pessoas a odiarem a personagem, sabe? Você não devia fazer isso. Você não devia, tipo, xingar as pessoas. Tipo, a menos que a sua intenção é que o personagem seja odiável, você não deveria fazer a primeira aparição do personagem ser exatamente ele fazendo algo que vai irritar os fãs, sabe? Eu nunca entendi porque as pessoas hoje em dia são isso. Tipo, nem só com personagens femininos. Mas com isso também acontece. Parece muito que toda vez a pessoa, por algum motivo, ela quer criticar alguém com o personagem, quer dar uma pontada no personagem. Tipo, não, mano. O que sabe? Isso só vai criar antipatia do público pro personagem. Não tá fazendo o personagem ser melhor, não tá agregando o personagem. E aí a Korra passa a primeira temporada inteira não fazendo exatamente o que ela veio fazer, que era treinar o ar. Tipo, lá pelo 45 do segundo tempo, pela primeira vez ela consegue sentar e meditar, sabe? E pra que ela não consegue se conectar com o elemento ar pra aprender a dobrar ele. Você até pode jogar, mas é uma dificuldade, etc. Mas, tipo, ela não tá levando isso tão a sério, sabe? E, tipo, o desenho mesmo não tenta fazer muito isso. Ele faz algumas coisas, mas ele meio que joga pra lá, sabe? Algumas vezes. Tipo, ele tenta. Tipo, não, sabe? Não vou mandar esse plot. E no final a Korra, depois de perder os elementos que ela tinha pro Amon, e numa jogada de sorte ganhou o elemento A, os outros avatares aparecem e devolvem os elementos pra ela. Tipo, que poderia, na verdade, tipo, eu acho que foi uma tentativa perdida. O comentário aqui, se você quiser ouvir. Eu acho que se tivesse deixado ela só com um elemento, e a próxima temporada fosse ela tentando reaprender, sabe? Redescobrir, sabe? De uma maneira melhor, sabe? Tipo, não, agora eu vou levar as coisas mais a sério, agora eu vou aprender sério, sabe? Ou fosse realmente uma jornada de, tipo, o herói caiu na primeira temporada, saiu realmente perdendo, mas ele vai recuperar com as próximas, sabe? Poderia realmente construir o desenvolvimento e fazer ela se tornar legal, mas não, eles no finalzinho da temporada, não, toma aqui, sabe? É uma Mary Sue, cara. Tipo, eles não tinham que fazer isso agora. Eles podiam haver tanta coisa e só resolveram o problema do nada, sabe? Pô, e aí mesmo eu fico triste, sabe? Que isso acaba. Tipo, eles querem tanto fazer a personagem forçarem a personagem a ser querida, a ser gostada. Aí começam a. Que é um fator bem interessante. Por algum motivo as pessoas hoje em dia acham que pra você gostar de um personagem, ele tem que ser poderoso. E aí o que eles fazem? Dão muito poder pro personagem, dão power levels inexplicáveis. Deixam o personagem fazer o que quiser, sabe? Tipo, não. Se eu fizer o personagem fazer tudo que ele quiser, vai ser incrível. Mas não. Eu acho que as pessoas. Eu acho até que eu já falei isso nesse vídeo, mas eu não lembro agora. É tipo. Eu acho que até falei isso, mas tipo, não, defeitos são o que torna. Tipo, o conflito é o que torna o personagem interessante. Não é o que você dá pra ele, mas o que ele tem que se chocar pra fazer, sabe? A dificuldade que ele tem, sabe? Quando você já começa o personagem não tendo muita dificuldade em nada, você acaba tornando um personagem interessante, sabe? Tem que evitar coisas convenientes, sabe? Acaba tirando a dificuldade do personagem. Tem que fazer o possível pra tentar fazer a história soar o menos conveniente possível. E, tipo, você tem que fazer o possível pra distrair o público dessas conveniências. Porque, convenhamos, história é uma grande conveniência. Tudo acontece perfeitamente como tem que acontecer. Só que tem que fingir que não, sabe? Tem que fazer parecer que não, sabe? E muitas vezes acabam não fazendo parecer. Tipo, ninguém reclamaria da Ray se ela for. Vamos fazer um exercício. É o momento do exercício criativo. Eu adoro isso. Você começa pensando, tipo, como eu faço pra Ray explicar como a Ray é muito boa em mecânica? Assim, eu realmente tenho cenas dela no filme mostrando, tipo, ela tentando ela construindo coisas, mostrando como ela é criativa construindo as coisas, mostrando como, tipo, mesmo ela não tendo um ensinamento próprio, ela tá tentando aprender, entender, sabe? Você também poderia colocar ela, sei lá, fazendo algum simulado de voo,
Pô, Star Wars deve ter tecnologia pra simular voo, ela pode ter conseguido, aí mostra ela treinando em algum momento do filme. Pra aí quando tem a cena que eu lembrei disso agora, que tem a cena que ela voa incrivelmente bem, mesmo não tendo estado em uma nave nunca na vida, sabe? Mas você poderia colocar essas pontadas mostrando, pô, ela tá tentando, sabe, mudar a situação dela, sabe? Tipo, ela quer sair do planeta, tipo, se eu consigo uma nave, eu tô treinando aqui, aí depois eu consigo. Eu não sei, não sei, eu não tenho nenhuma nave, mas sei lá, talvez eu possa construir uma. Aí mostra ela tentando, sabe, conseguindo as peças. Mostra muito ela lutando por comida, que ela é tipo uma sucateira, e pode mostrar, não, as peças boas, eu só vendo as peças que eu não preciso. As peças que eu preciso eu pego e começo a tentar construir uma nave, sabe, alguma coisa que voa pra sair do planeta, sabe? Tipo, essas coisas adicionam, tipo, você vê, não, ela tá tentando, ela tá fazendo do jeito dela. Pô, isso mostra uma perseverança, uma moral, um valor interessante, sabe? Não, eu vou persistir, mesmo que eu não consiga arrumar uma nave, eu vou construir a minha. Essas coisas, por mais que a pessoa pense que não, as pessoas acabam sempre gostando de personagens valorosos, personagens que tem uma coisa universal, uma coisa transcendente, sabe? Uma perseverança, uma determinação, uma coragem. Essas coisas mostram o personagem, sabe? Mostram cada pessoa se afeiçoar com o personagem, sabe? E mesmo, tipo, eu podia até mostrar ela treinando, sabe? Em uma cena no início do filme. Tipo, ela também sabe se. Mesmo que ela não tenha, ela não enfrente muitos perigos, ela sabe se virar, sabe? Que aí, talvez lá no final você não. Talvez com um pouco mais de desenvolvimento, porque ainda mais ganhar de um cara com conhecimento. A única coisa que eu não sei como explicar no filme, tipo, fazendo esse exercício, é como ela poderia saber usar a força. Por isso que eu acho que isso aí realmente precisa de de um mestre, né? Se colocasse alguém pra ensinar ela, sabe? Sei lá, o Luke, sei lá. Alguém que soubesse como isso funciona, sabe? E aí, tipo, aí já toma um personagem muito mais interessante, sabe? Porque ela tem dificuldades, ela tem coisa que ela tem que resolver, sabe? Mas ela tá tentando, né? E pessoas que estão tentando resolver são muito mais interessantes que as pessoas que resolvem fácil, sabe? Pessoa que só resolve não é interessante. Nós temos que ver os personagens falhando, temos que ver tipo, sem a queda, a subida não é interessante, sabe? É uma coisa que até tem até tem o tropo do underdog, né? Do azarão, né? Mas que a gente vê muito mais sendo usado para homens e isso poderia cair muito bem para as mulheres, sabe? Porque nem toda mulher é uma femme fatale, nem uma mulher é incrível, é maravilhosa, mas, tipo, não, você te coloca num caso de, pô, tu vai ter, sabe? A mulher até, acaba sendo até mais perfeita, o tropo do azarão do que o próprio homem, porque a mulher tem as dificuldades dela pra lutar, tem as dificuldades dela pra se virar, mas, pô, isso acaba. Isso aí, se você não colocar ela pra ser mágica, pra ter magia, pra ter superpoderes, etc., tipo, uma ficção realista, você colocar ela no topo do azarão, vai fazer as pessoas terem que por ela. Tu vai ver ela caindo, mas quando ela superar, quando ela descobrir o jeito, quando ela descobrir o que ela precisa fazer pra superar, vai ser muito mais interessante. É uma coisa que se perdeu, sabe? Não no Japão, eu acho que no Japão tá tranquilo. De novo, eu tô falando mais aqui desse lado do mundo. E realmente acaba sendo um problema. E você fica pensando nisso, sabe? Aí você vê, não, as mulheres têm que ter um power level exagerado, tem que ter perfeito, não, elas não podem falhar, sabe? E aí, entende? Ao invés de a mulher tinha uma. E aí, ainda mais, acaba voltando nisso. A personagem, tipo, as pessoas estão exigindo, não, tem que gostar do personagem, não, tem que amar a personagem, mas não, você não tá me dando motivo pra gostar dessa personagem, ela tá parecendo bem paia pra mim, sabe? Mas, tipo, e aí você fica, tipo, pensando, sabe? Agora que eu paro pra pensar, momento de distração do Lobão de novo, cara, eu tô falando muito, tipo, sabe? Tô falando legal. Seja, é a primeira vez fazendo isso, lembrando. Você fica. Você tá. Pô, eu tô tentando ser livre, né? Mas aí eu tô repetindo muito isso, eu tenho que parar com isso. Então vamos lá. Você fica pensando o quanto as mulheres estão numa situação vulnerável, quando elas descobrirem o que elas têm que fazer pra pujar a situação, isso vai ser muito interessante. Porque antes da subida, provavelmente vem a queda. Não, não tem isso de fazer de primeira, sabe? Eu até gosto de usar muito isso como uma regra. Nunca um personagem numa história minha faz algo de primeira, sabe? Ao menos que ele já tenha um bom conhecimento, sabe? Já tenha estudado bastante, já tenha praticado bastante.
Ele nunca vai fazer de primeira. A primeira vez tem que ser a vez da errar, pra quando acertar, valer a pena, sabe? Isso é algo que a gente tem que sempre lembrar, né? O acerto só é valioso porque a gente erra bastante. Até mesmo num cenário de RPG de mesa, você acaba vendo como você valoriza muito mais o acerto quando você já errou no dado umas 20 vezes, sabe? No momento que acertar, pô, é especial, cara. Dá daquele êxtase, aquele alívio, aquela situação maravilhosa, sabe? Você quase não sente isso com o Mero Cis. De vez em quando, talvez, mas, tipo, eu não coloco minha mão no fogo de sempre, sabe? Talvez. Tanto que eu até lembro de um filme que eu fiquei devendo ver, mas me falaram muito bem, que foi Ballerina. Tipo, eu ouvi as mais línguas. Eu falo muito com mais línguas, sabe? Pessoas que talvez não sejam assim tão confiáveis, mas eu gosto de ouvir pra ter uma ideia do que eu tô falando. Eles falaram que um Ballerina é basicamente assim, a protagonista até tem que aprender a lutar como mulher, né? Que é uma coisa que eu achei interessante do filme ter falado. Não é pra você lutar como homem. Se você lutar como homem, você vai perder, não. Tem que lutar como uma mulher. Tem que ser esperta, tem que ser habilidosa, tem que usar as suas habilidades, porra, a favor dela, sabe? Tem que. É, verdade, verdade. O, uh, uh, os adolescentes. O meu. Os meu, os meus telespectadores aqui acabaram de me falar de Atômica, né? E particularmente não é um filme que eu lembre tanto. Eu acho que se eu vi, eu só vi uma vez, sabe? Mas é outro filme de protagonista feminino, sabe? Você pode lembrar vários, tipo Tomb Raider, Bayonetta, sabe? São. Tipo, isso, né? Você vê como, tipo, já tivemos muitas mulheres fortes, sabe? Mas, tipo, por algum motivo eles não querem fazer, que volta daquilo que eu falei. Por algum motivo as pessoas não querem fazer a femme fatale. Não querem fazer a mulher estar no controle de si, que sabe usar o que ela tem a favor dela, sabe tipo, sabe gerenciar os recursos dela, sabe? Por algum motivo não, ninguém quer fazer isso. É mesmo, tipo, isso acaba sendo, e aí vamos num negócio muito mais chocante. Por algum motivo, sabe? Eu tenho notado a estranha situação, né? E por algum motivo, muitas vezes quando eu vejo, tipo, talvez não muitas, mas algumas vezes, nos últimos tempos, eu tenho visto que pra fazer uma mulher ser forte, esteticamente, eles têm que fazer ela ser um homem, cara. Vocês já ouviram isso? Você já deve ter visto alguns exemplos por aí, sabe? Como, tipo, os caras querem fazer uma mulher forte, mas ao invés de fazer uma femme fatale, que é a mulher forte, eles fazem, tipo, uma mulher com o físico de um homem, sabe? Uma mulher que, tipo, parece um Hulk, né? É tipo um Hulk com cílios, sabe? Tipo, é muito estranho, né? Pô, não, eu tenho certeza que uma mulher musculosa não parece um homem, sabe? Eu acho que no momento a gente vê que a gente começa a ver um homem ali, eu acho que a gente se perdeu, sabe? A gente tá meio perdido, né? Volta, sabe? Volta o caminho, sabe? Acho que a gente se perdeu um pouco. Pô, eu acho que a mulher, tipo, a força, tipo, tem essa distinção, mesmo que as pessoas não gostem, tem essa distinção de a força da mulher é diferente da força do homem. O homem tem que ser forte, o homem tem que ser grande, a mulher tem que ser bela, tem que ser inteligente, tem que ser ardilosa. Né? Eu gosto dessa palavra, ardilosa. Ela tem que saber, ela tem que saber manipular, sabe? Que é, todo mundo sempre fala como as mulheres são boas emocionalmente, que elas são muito mais do emocional do racional que os homens. Então, elas têm uma empatia melhor, elas conseguem entender emoções melhor. E você acaba, por algum motivo, as pessoas veem isso como fraqueza, sabe? Gentileza, essas coisas como fraqueza, mas não, mano. Quando uma mulher sabe usar essas coisas a favor dela, é muito maneiro, sabe? É muito interessante, até mesmo pra nós, homens. Quando você vê isso, é, tipo, muito interessante, tipo... Você fica, tipo... de novo, eu tô meio perdido o que falar. Mas você fica, tipo... Pô, mind-blowing, sabe? Ilusão mental, sabe? Caraca, a mulher consegue fazer isso só com as palavras, só com a beleza dela, sabe? Quando nós, homens, não. A gente tem que treinar pra caraca, a gente tem que ir pra academia 10 vezes por semana, tem que puxar ferro pra, tipo, pra ter alguma força, mas não, as mulheres, ó, cuidando, se tratando, elas conseguem, tipo, ter um poder enorme, sabe? Sobre nós, homens, sabe? Tipo, o homem pode ser
pode ter músculo, pode ter uma vontade de aço, mas a mulher, ela consegue dobrar o homem, né? Sabe, ela, usando o coração dela, consegue dobrar o homem, ela consegue, tipo, sabe? Isso é muito interessante, sabe? Tipo, não, a gente não deve, sabe? Tipo, é como se as pessoas quisessem ver a mulher sendo o papel do homem, mas o homem não pode ter o papel de ninguém, sabe? O homem tem que ficar lá de figurante. Tipo, não, sabe? Uma vez, eu até digo isso, hein? Uma vez eu ouvi bastante o quanto. Eu gosto muito da explicação bíblica, de que as pessoas parecem que não esquecem, mas Deus fez o homem e a mulher para se ajudarem, né? Se complementarem, sabe? Mas por algum motivo as pessoas não. A mulher, para ser forte, tem que ser igual um homem, tem que ser uma Graciane. Ah, cara, não posso falar isso. Tem que ser fortão, tem que ser machona, sabe? Pô, às vezes é legal, sabe? Às vezes é tipo uma tomboyzinha, sabe? Uma mulher que sabe brigar, sabe? Às vezes é legal. E, pô, nem toda mulher precisa ser assim, sabe? Eu até mesmo uma vez eu vi, eu não lembro quem me falou isso, né? Eu vou ficar devendo essa que eu não lembro quem falou isso, né? Mas eu lembro muito bem que eu ouvi uma vez, acho que foi uma mulher, que ela falou, pô, essas meus SUS, essas mulheres criam uma barra tão alta pra nós mulheres, que tipo, pô, eu não posso errar em nada, eu não posso ter fraqueza, eu não posso, eu tenho que ficar sério o tempo todo, sabe? Tipo, imagine se fizesse isso com nós homens, não, você tem que ser retraído toda hora, você não pode se impor, você tem que, sabe? Tipo, não, a barra dos homens é incrivelmente baixa, sabe? Imagina isso, tipo, ou até mesmo uma coisa tipo, não, homem, você tem que ser o mais gentil possível, você não pode ser agressivo, você não pode ter emoções, sabe? Não, tem que ser bobo alegre, sabe? Tipo isso, sabe? Tem que ser o bobo. É bizarro, sabe? É tipo isso, você cria uma barra tão alta pras mulheres que as próprias mulheres acabam. Assim, sabe? Talvez até crie uma síndrome de impostor na própria mulher. Pô, não dizendo que a mulher ideal é assim. Eu não sou assim, pô. Será que eu sou uma mulher de verdade, sabe? Pô, é o que pode acontecer, né? Teoricamente, não tô dizendo que acontece, eu não tenho relatos pra provar isso. Mas, tipo, se você se sente assim, pode ir lá e pode vir falar. Adorei ouvir o teu depoimento, de todos vocês. Aqui é um canal que eu tô sempre querendo ouvir. Você sabe? E aí você, tipo, fica pensando nisso, sabe? Ao invés de tentar fazer a mulher fazer o trabalho do homem, por que a gente não tenta realmente fazer as mulheres serem mulheres, sabe? Tipo, mind blowing, né? Mulheres sendo mulheres, sabe? Tipo, não. Lobão 200 de QI, não. Não, tipo, sabe? Mas a gente tá numa era que parece que as pessoas estão tão preocupadas de subverter, tão preocupadas em fazer diferente, que as pessoas não conseguem nem lembrar de como era o básico, sabe? Pô, tipo, a gente já fez diferente bastante. Vamos tentar fazer normal agora, né? Pode tentar voltar ao básico, sabe? Tipo, não, vamos reconstruir a torre de Lego, sabe? Tipo, já quebrei, vamos agora reconstruir. Vamos. Isso que tá meio que faltando hoje em dia, sabe? A gente tá tão. E acaba voltando isso. Acaba voltando isso de você não. Pô, é como se a gente não pudesse mais seguir padrões, sabe? Por algum motivo as pessoas querem que a gente quebre padrões, sabe? Não, você não pode fazer uma frente palha, você não pode mais fazer desse jeito, não pode fazer mais daquele, não. Tem que ser diferente. Mas, pô, acaba limitando a criatividade, que é algo que eu não gosto. Eu não gosto quando as pessoas querem limitar a criatividade. Tipo, tem muita coisa que eu não gosto, mas tipo, eu nunca vou dizer pra pessoa, não, você não pode fazer isso. É uma promessa que eu tenho comigo mesmo, sabe? Nunca dizer uma pessoa, você não pode fazer isso. Vou dizer, você não pode fazer isso assim, sabe? Eu acho que tem um jeito melhor de fazer, sabe? Isso que a gente tem que fazer. Ao invés de dizer, não, você não pode ter uma personagem feminina protagonista. Não. Isso aí é errado, cara. Isso aí eu não sou fechado com quem fala isso. Não, a gente pode ter personagens femininos, até mesmo em papéis de ação. A gente tem a Lara Croft, que é incrível. A gente tem a Bayonetta, que é incrível. A gente tem Mulher Maravilha, que é incrível. A gente tem a Vampira, que é incrível, sabe? Tem muitas personagens femininas em papéis de ação que são incríveis. É tipo, é como se as pessoas não querem elas sendo femininas, elas sendo, tipo, mesmo elas sendo mulheres de ação, vamos dizer assim. Eu adoro o conceito da action girl, né? A mulher de ação, a mulher que mesmo sendo feminina, mesmo
Mesmo que talvez seja um feminino, ela sabe ela sabe resolver, sabe? Dá pra você confiar nela que ela vai saber resolver, sabe? Eu adoro, sabe? Eu adoro. Eu tenho muitas wives que são action girls, sabe? Até eu até acho que eu que seria. É tipo, é muito aquela situação de, pô, talvez você fosse a fêmea do casal, sabe? Que, tipo, pô, eu não sou um cara de ação, sabe? Mesmo que eu já tenha treinado arte marcial pra caraca, eu não me considero um cara de ação, porque eu gosto muito de violência. Eu acredito que a gente tem que tentar resolver de uma maneira melhor, sabe? Tipo, eu não sou o cara. Tipo, eu sou um cara muito irritado, eu vou ser honesto com você. Tipo, eu não gosto de. Acredito que não pode resolver as coisas com violência, cara. Não, tem coisa que realmente não tem jeito, a gente tem que dar soco mesmo, sabe? Não tem jeito de resolver na boa, mas tipo, acho que a gente tem que tentar resolver assim, sabe? E tipo, acaba isso. Acaba. Ah, cara, eu tô meio, sabe, meio perdido do que fazer, sabe? Eu acredito que os problemas técnicos que tivemos me deixou meio perdido. Aí eu tô tentando recuperar. Eu acho que eu falei bastante, acho que falei muito bem, sabe? É que eu acho que a gente já falou muito, sabe? Tipo, eu acho que, pô, já deu uns 30 minutos e com os outros já é tipo uns 40 minutos. Mas, tipo, não é bem um podcast, é mais tipo eu falando as minhas ideias, é tipo um locutor de rádio. Eu acho que é bem isso que eu sou, sabe? Locutor de rádio. Sabe, eu falei muita coisa aqui. Eu nem sei se eu falei tudo que eu queria, nem sei se eu vou conseguir falar, porque é muita coisa. Tem muitos problemas que, sabe, eu divaguei bastante, mas eu acho que o que eu queria dizer é isso, sabe? Mulheres são incríveis, elas são maravilhosas, elas são do jeito delas, sabe? Eu acredito que a gente não tem que tentar mudar isso, a gente tem que tentar reforçar isso pra essa e pra próxima geração. Mas, tipo, a gente também não pode se prender a só um tipo de mulher, sabe? Eu acredito que existem vários tipos de mulheres, existem vários tipos maravilhosos de mulheres. Eu gosto muito de vários arquétipos de mulheres, sabe, diferentes. Eu acredito que mulheres são incríveis, mulheres a gente não pode viver com elas, a gente não pode viver sem elas, né? Mas eu quero, vendo o passado, vendo o presente e ainda com esperança pro futuro, eu espero algum dia que a gente recupere as mulheres que a gente perdeu. Era só isso que eu queria falar, Lua. Obrigado por ouvir. Falou.